Irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. O privilégio e a responsabilidade de servir ao Senhor. Todo privilégio concedido por Deus vem acompanhado de responsabilidade, fidelidade e serviço. Após confirmar o sacerdócio de Arão por meio da vara que floresceu no capítulo 17, Deus estabelece claramente as responsabilidades dos sacerdotes e dos levitas. A rebelião de Corá havia mostrado o perigo de desprezar a ordem estabelecida pelo Senhor. Agora Deus explica quem deveria servir no tabernáculo, quais eram as funções de cada grupo e como os sacerdotes e levitas seriam sustentados. O sacerdócio não era um privilégio para obter prestígio, mas sim um chamado para servir ao povo e honrar a santidade de Deus. Já está com sua Bíblia, seu caderno para anotar as lições e guardar para aplicar no seu dia a dia? Se você também não é inscrito aqui, se inscreva para deixar o seu comentário, para colocar seu testemunho, para enviar aquilo que você aprende aqui conosco e nos auxiliar a crescer também. Vamos à nossa leitura? Números capítulo 18. Deveres dos sacerdotes e levitas. O Senhor disse a Arão: Você, os seus filhos e a família do seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas que pertencem à tribo de seus antepassados para se unirem a você e o ajudarem quando você e os seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a seu serviço e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, realizando todos os trabalhos necessários. Ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesma escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicado ao Senhor, para fazerem o trabalho da tenda do encontro. Mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdotes em tudo que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Então o Senhor disse a Arão: Eu mesmo o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu as dou como porção a você e a seus filhos. Das ofertas santíssimas, vocês terão a parte que é poupada do fogo. Dentre todas as dádivas que me trouxerem como ofertas santíssimas, seja oferta de cereal, seja pelo pecado, seja de reparação, tal parte pertence a você e a seus filhos, como algo santíssimo. Todos os do sexo masculino a comerão. Considerem-na santa. Também dou a você e a seus filhos e filhas por decreto perpétuo as contribuições que cabe a vocês de todas as ofertas dos israelitas e que devem ser ritualmente movidas. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. Dou a você o melhor azeite, o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita.
Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão seus. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-los. Tudo o que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro nascido de todo o ventre oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Mas você deverá resgatar todo filho mais velho, como também toda primeira cria de animais impuros. Quando tiverem 1 mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrame o sangue dele sobre o altar e queime a sua gordura como uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e filhas, como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor para você e para os seus descendentes. Disse ainda o Senhor a Arão: Você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como contribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés: Diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente ao trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim, vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição ao Senhor do sacerdote Arão e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo que for dado a vocês. Diga aos levitas: quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas para que não morram. Aqui podemos também tirar algumas lições para a nossa vida. Deus continua a se colocar diante dos filhos de Israel como aquele que traz todo o processo de ordem, como eu sempre digo, Deus é Deus de ordem, Deus de detalhes. Aqui, Deus confirma a responsabilidade dos sacerdotes. Ele declara que Arão e seus filhos e toda a tribo de Levi seriam responsáveis pelo serviço do tabernáculo. Os levitas auxiliariam os sacerdotes, mas somente Arão e os seus descendentes poderiam exercer o sacerdócio e aproximar-se do altar
e do lugar santo. Deus deixa claro que cada pessoa deveria cumprir a função que lhe havia sido confiada. Cada um de nós temos um chamado. Não fomos chamados para competir, mas para servir com fidelidade no lugar que Deus nos confiou. Deus cuida daqueles que servem. O Senhor determina que parte das ofertas do sacrifício e das primícias seriam destinadas aos sacerdotes. Como não receberiam herança territorial em Israel, Deus declara: Eu sou a sua porção, a sua herança. O próprio Senhor seria a recompensa daqueles que o serviam. Quem dedica sua vida ao Senhor aprende que a sua verdadeira segurança não está nas riquezas, mas na presença de Deus constante em sua vida. O sustento viria para os levitas dos dízimos que eles receberiam do povo, trabalho realizado na tenda, no tabernáculo, seria esse lugar de receber. Enquanto as outras tribos cultivavam a terra, os levitas se dedicavam integralmente ao serviço do Senhor. Portanto, eles precisariam ter um salário, ter alguma coisa. E esse princípio revela que Deus valoriza aqueles que trabalham na sua obra. Você não precisa ficar sem nenhum tipo de provisão. O Senhor, sim, cuida de todos nós. Servir a Deus exige dedicação e Deus continua provendo os recursos para sustentar a sua obra por meio do seu povo e da generosidade. Os levitas deveriam ofertar também. Ele diz: mesmo recebendo os dízimos, os levitas deveriam separar a melhor parte e entregá-la ao Senhor. Eles não estavam isentos da responsabilidade de contribuir. Deus ensina que todos são chamados a viver com gratidão e generosidade, porque contribuir é ser generoso e é ser grato ao Senhor. Antes de olhar para aquilo que recebemos, nós precisamos nos perguntar: eu tenho honrado a Deus com o meu melhor? Com aquilo que ele me confiou. E aqui nós trazemos também lições para aplicar na nossa vida. Servir a Deus é um privilégio, mas também uma responsabilidade, né? O sacerdócio exige santidade, exige compromisso, exige dedicação. Todo ministério, profissão, serviço realizado para Deus deve ser exercido com excelência, com humildade e responsabilidade. Deus é a nossa maior herança. Mais importante do que qualquer bem material é desfrutar da presença de Deus. Honramos a Deus oferecendo a Ele o nosso melhor. Os levitas deveriam entregar ao Senhor a melhor parte do que recebiam. Devemos honrar a Deus não apenas com nossos recursos, mas também com nosso tempo, nosso talento, com a nossa dedicação, com amor. E Números 18 nos ensina que Deus não distribui as responsabilidades de forma aleatória. Cada pessoa tem a sua função no tabernáculo e cada uma era igualmente importante para o funcionamento da obra de Deus. Para nós refletirmos e nos perguntarmos: tenho servido a Deus com alegria ou é por obrigação? E quais são as áreas que eu posso exercer o meu chamado com fidelidade? Eu tenho realmente olhado para Deus como Ele sendo a minha maior herança? Ou eu tenho colocado a minha segurança, o meu conforto, o meu lugar de paz nas coisas aqui dessa terra? Eu estou oferecendo a Deus o meu tempo, o meu talento, os meus recursos? Essas são perguntas que podemos nos fazer todos os dias para nós nos olharmos e entendermos como temos ofertado a Deus o nosso tempo. Até nossa próxima de leitura da Palavra de Deus.